Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos meus irmãos neste dia, chamado último dia útil da semana, neste final de semana, que seja grandemente abençoado para todos os meus irmãos. Vamos começar esse dia meditando na palavra de Deus e buscando a face do Senhor em oração. Deixe seu pedido de oração aí nos comentários deste vídeo ou envie pelo número do WhatsApp que está aí na descrição deste vídeo. E se você não está inscrito no nosso canal, eu o convido a se inscrever, assim estará nos abençoando, nos fazendo chegar mais perto dos 1000 inscritos para então podermos fazer as nossas transmissões aqui de segunda a sexta às 6 horas da manhã ao vivo, interagindo em tempo real aí com os meus irmãos. E como eu já disse, estamos recebendo as novas inscrições como um presente de aniversário. Esse mês eu faço mais um ano de vida. E se você puder pedir a seu parente, seu amigo, seu irmão de igreja para se inscrever, você estará nos abençoando também. Tá certo? Muito obrigado aos mais de 880. Eu acho até que ontem no vídeo de ontem eu falei 680, não, 880 inscritos no nosso canal aí, o que muito nos alegra, tá bom? Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Em João capítulo 19, seguindo a sequência da nossa leitura, a partir do versículo 17, eu vou ler até o verso 22, e eu vou lendo e já fazendo algumas observações sobre a leitura. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. O Senhor Jesus, levando a sua própria cruz, como era costume de todos os condenados à morte por crucificação, Jesus saiu para o lugar chamado Caveira, que era também um lugar onde se costumavam executar os condenados. Ali o crucificaram, lá no lugar chamado Gólgota. Jesus foi crucificado e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus, que os outros evangelhos contam detalhes desses 2 crucificados ao lado de Jesus, mas que não vem ao caso aqui. Versículo 19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E não foi à toa que essa inscrição foi colocada aqui. Já vimos falando disso desde o início do julgamento de Jesus por Pilatos. Os judeus acusaram Jesus de declarar-se o Rei dos Judeus, porque entenderam que o representante do Império Romano não toleraria alguém que se apresentasse como um rei, que supostamente estaria se insurgindo contra o Império Romano. Apesar de que Jesus deixou muito claro que o seu reino não era deste mundo, que ele não pretendia estabelecer um reino político, não pretendia se insurgir contra Roma, libertar os judeus e transformar os judeus num grande império judaico, como os judeus esperavam, e por isso também o condenaram à morte. E usaram exatamente isso para acusar Jesus. E agora Pilatos, numa atitude de humilhação a Jesus e de zombaria, até contra os próprios judeus, mandou fazer esta placa e pregar na cruz de Jesus. Isso era um procedimento comum naquela época. O condenado tinha escrito o motivo da sua condenação. Isso aqui era humilhante para os judeus. Aquilo que as autoridades judaicas usaram contra Jesus,
agora se tornou humilhante contra eles mesmos. Porque humanamente falando, olhar para aquele homem totalmente dominado, ensanguentado, humilhado e sendo declarado o rei dos judeus. Era como se os romanos estivessem dizendo: olha aí o rei de vocês, olha aí o tipo de rei que vocês têm. E naquelas circunstâncias, Jesus era uma vergonha para os judeus. Você já parou para pensar? Naquelas circunstâncias, Jesus era uma vergonha para os judeus. E, amados irmãos, a gente pode olhar para aqueles judeus e condená-los, mas muitas vezes, nós também podemos ser tentados a agir ou a achar que é humilhante demais ser servo do Senhor Jesus. Ter Jesus como nosso rei. Mas a verdade é essa. Algo que eles não tinham consciência. Jesus verdadeiramente. Naquele momento não parecia. Naquele momento era vergonhoso tê-lo como rei, mas ele veio para ser rei. Não de um reino político e temporal, mas de um rei eterno. Não segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele foi feito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o soberano que domina sobre todos os reinos do universo, não apenas do mundo, mas de todo o universo. E é interessante que quando Pilatos escreveu esta frase lá, o versículo 20 diz: muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Por que em 3 línguas? Aramaico porque era a língua falada entre os judeus daquela época, que Pilatos queria que os judeus entendessem a humilhação a qual ele os expunha. Também a placa estava escrita em aramaico, latim, que era a língua dos romanos, que era quem dominava sobre os judeus naquele momento, do qual Pilatos era o representante, e grego, que era a língua da cultura daquela época, como o inglês hoje é para o mundo. O grego era para o mundo daquela época. Então Pilatos colocou nas 3 mais importantes línguas. E isso é muito significativo. Pilatos, sem saber, estava mostrando por essa atitude que Jesus era o rei não apenas dos judeus, não apenas para os judeus, mas ele era o rei de todo mundo. Todo mundo deveria entender que Jesus era rei. Pilatos não tinha consciência disso. Mas Deus mandou o seu Filho ao mundo para realizar a obra da salvação, para ser o Senhor, como eu disse, não apenas dos reinos do mundo, mas dos reinos de todas as dimensões. A Bíblia diz que ele está acima de toda autoridade, domínio e poder. Ele está acima do mais alto serafim, querubim, arcanjo e anjo. Ele está acima do diabo e todos sua hierarquia de demônios. Ele está acima do ser humano mais poderoso que possa ter pisado sobre este solo. Ele está acima de tudo, ele é o soberano Senhor. Pilatos, sem consciência do que estava fazendo, num gesto de zombaria e humilhação para os próprios judeus e até para o Senhor Jesus. Era como se ele dissesse: olha o que nós fazemos com o rei de vocês. Olha o tipo do rei que vocês têm. Esse era o sentimento de Pilatos. Mas Deus estava operando por trás de tudo isso, para cumprir o seu propósito de entronizar o seu Filho como soberano Senhor dos céus e da terra. O versículo 21 diz: os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Eles se sentiram humilhados, eles se sentiam ofendidos.
se sentiram e agora foram tomar satisfação com Pilatos e até procurar dissuadir Pilatos de colocar aquela frase daquele jeito. Mas aí o versículo 22, e nós concluímos esta reflexão lendo o verso 22. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. E eu paro aqui exatamente nesse versículo para enfatizar isso. Todos nós, tudo que decidimos, tudo que fazemos, toda a humanidade, tudo neste planeta, querendo ou não, às vezes com propósitos escusos, mas no final das contas está se cumprindo a vontade de Deus. Tudo neste mundo. Esta foi a conclusão de Jó, depois que passou por todo o sofrimento que passou, depois que foi confrontado com Deus, ele disse: antes com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. O propósito de Deus de fazer de Jesus o seu Filho, o soberano Rei do Universo, vai se cumprir. Estava se cumprindo. Pilatos não tinha consciência disso. Os judeus, quando acusaram Jesus de declarar-se rei dos judeus, não tinham consciência disso. Pilatos, quando escreveu esta frase nas 3 principais línguas daquela época, ele não tinha consciência disso, mas por trás de cada detalhe estava a mão de Deus operando para cumprir o seu propósito. A lição que eu pego para mim e para os meus irmãos com esta reflexão é: tudo neste mundo está cumprindo o propósito do Deus eterno. No final das contas é o propósito de Deus que vai se cumprir. Essa pandemia, a confusão política no país, o mundo nessa turbulência que está vivendo, com tudo isso, tudo está cumprindo minuciosamente, até por trás das maldades dos seres humanos, como era o caso das autoridades judaicas e das atitudes de Pilatos. Deus está agindo por trás das maldades humanas. Acredite nisso. Quando nós cremos nisso de todo o nosso coração, há uma confiança, uma paz tão grande diante de tudo que está acontecendo no mundo, por saber que tudo está cumprindo o propósito de Deus. Tudo está cumprindo o propósito de Deus na minha e na sua vida, neste planeta e por toda a eternidade. Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e unamo-nos em oração. Lembre-se, ore pelo nosso país, ore pelas nossas autoridades, ore pelos doentes, ore pelas famílias. Ore pela igreja do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Enquanto eu estiver dirigindo a oração, você aí onde você está, se você puder fechar os seus olhos, vá mencionando os nomes das pessoas pelas quais você quer orar, você quer interceder. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, soberano Senhor do céu e da terra, a sua palavra é maravilhosa. E ela mostra-nos que por trás da maldade dos seres humanos está a mão do Senhor conduzindo todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. Foi o Senhor quem enviou Jesus, designou como Salvador da humanidade, com a missão de morrer na cruz em nosso lugar e pagar o preço dos nossos pecados, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. O Senhor lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi o Senhor quem deu-lhe o privilégio de ter escrito na altura da coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
porque nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Ajuda cada um dos meus irmãos a compreender isso, de que apesar do mal parecer estar prevalecendo no mundo, é o seu propósito que vai se cumprir. E a sua vontade, Pai, é boa, agradável e perfeita. Cabe a nós confiar, cabe a nós crer e descansar de que o Senhor está operando por trás de toda a maldade humana, por trás de todo o egoísmo, de toda a ganância, de toda a corrupção, de toda a injustiça, e por trás também de cada gesto de amor, de benevolência, de solidariedade, de humildade. O Senhor está operando em tudo. Como Jó, nós podemos dizer: eu sei que tudo pode, e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Por isso nós oramos ao Senhor com muita confiança. Pai, ouve-nos, intercedemos pelos doentes, intercedemos em nome de Jesus. Por cada um dos doentes, intercedemos pelo pastor Daniel, intercedemos pelo pastor Ricardo, intercedemos pela Ana Júlia, pela Maria Cecília, pela Antonella, intercedemos pelo João Vitor, intercedemos pelo irmão Raimundo Nonato, pela nora da irmã Maria Luzimar. Oramos, intercedemos, ó Deus, pela sua tia. Intercedemos por cada pessoa contaminada por este vírus, aqueles que estão se recuperando em casa. Intercedo em nome de Jesus pela família da irmã Terezinha. Obrigado pela a melhora, porque estão se recuperando em casa. Intercedo, meu Deus, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Intercedo por aqueles que estão em estado grave na UTI. Visita, Pai, com o seu toque curador. Em nome de Jesus, opera maravilhas. Intercedo por quem tem outras doenças que não são exatamente a contaminação por este vírus. Visita aqueles que estão lutando contra o câncer, aqueles que estão com outras doenças, outras enfermidades graves. Visita com o seu toque curador. Eu peço em nome de Jesus o toque do Senhor sobre a vida da Mona Lisa, da irmã Maria José, com os problemas de fibromialgia, pela irmã Aldeides e seus problemas alérgicos, em nome de Jesus. Toca, opera, faz maravilhas em cada uma destas vidas. Ó nosso Deus, oramos pelos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, que sejam mãos do Senhor para fazer maravilhas na vida dos doentes, para fazer milagres de cura. Ó Deus, a maioria deles não está comprometida com Cristo. Toca nos seus corações, derrama a sua luz, leva-os a se render a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Usa os que já são servos do Senhor para testemunhar com poder para os que não são, e nesse mesmo sentido pedimos pelas autoridades. Todas as autoridades, desde o presidente da República ao prefeito municipal, autoridades do executivo, legislativo, judiciário, autoridades militares, autoridades dos níveis municipal, estadual e federal, Pai, são pecadores pelos quais Jesus morreu, precisam se arrepender dos seus pecados. A maioria está envolvida em atos de corrupção e desvio de verbas, que foi designado para o atendimento dos doentes, exatamente porque não ainda conhecem a Cristo, ainda são levados pelos seus impulsos pecaminosos, são vidas perdidas, cegos. Ó Deus, liberta, opera, inspira as decisões das autoridades para que tomem decisões que venham beneficiar a população, que venham providenciar socorro para os doentes. Ó Deus, que venham dar estabilidade econômica e política ao país, para que os empresários continuem prosperando nos seus empreendimentos, gerando os empregos, para dar emprego para quem está desempregado, para fazer prosperar cada empreendimento. Ó Deus maravilhoso, para que haja restauração na economia do país. Dá-nos tempos de alívio, de refrigério, o Senhor pode fazer isso. Oro pela sua igreja, oro pelo seu povo que se chama pelo seu nome, para que se humilhe e ore
e busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Opera maravilhas, meu Pai. Levanta os pastores, evangelistas e missionários para mobilizar o seu povo para a oração, que o seu povo seja testemunha ousada, poderosa no Espírito Santo, movidos pelo seu amor para levar a mensagem da salvação para o mundo que está perdido e sem esperança. Pai, oro pela salvação dos nossos familiares que ainda não entregaram suas vidas a Jesus ou que estão desviados de seus caminhos. Clama em nome de Jesus a intervenção do Senhor sobre os filhos da nossa irmã Maria Luzmar, sobre os descendentes da irmã Lourdes, sobre os familiares da irmã Sândia. Ó Deus maravilhoso, opera maravilhosamente na vida do Douglas agora com Covid. Faça milagre, restabeleça a sua saúde. Ó Deus maravilhoso. Ó Pai, que cada lar de cada um dos meus irmãos seja grandemente abençoado pelo Senhor e que sejamos bênção do Senhor por onde nós formos. Que cada casa seja um templo de adoração a Jesus e cada família uma extensão da igreja que adora Jesus em espírito e em verdade. Que cada casa tenha amor, alegria, paz, harmonia, tudo o que a família necessita para o seu bem-estar espiritual, bem como o pão de cada dia, a saúde, o trabalho, os recursos necessários para a provisão de tudo o que a família necessita para o seu bem-estar físico. E que em tudo o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para todo sempre. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se a meditação na palavra e a oração abençoou a sua vida, falou ao seu coração, fortaleceu a sua fé, meu irmão, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e convide seus amigos, familiares, grupos familiares aí, redes sociais, convide para se inscrever no nosso canal, tá bom? Que todos tenham uma excelente semana abençoada na graça, final de semana, né, abençoado na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.